Meus amados, é bom e ao mesmo tempo é um momento que se reveste de grandes expectativas da forma como Deus vai usar cada um de nós que estamos aqui. Nós estamos diante da palavra de Deus e a responsabilidade é muito grande. Talvez seja maior em mim, que vou trazer a palavra de Deus para vocês. E eu rogo a Deus que o Espírito Santo possa estar revelando aos vossos corações aquilo que Deus quer que você escute nesta noite. Eu gostaria de ler um texto que está lá em Lucas 7, do 1 ao 8. Eu vou ler na versão livre, tá? Talvez vocês não tenham, mas dá para acompanhar e os meninos vão postar aqui. É um texto bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Vamos ficar de pé? Já é costume. Eu não gosto muito de quebrar os costumes da igreja não, né? As tradições é sempre bom e a gente tem um hábito de, em reverência à palavra de Deus, ficarmos em pé. Vamos lá. Terminando estas palavras, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. Havia um oficial romano que tinha um servo que estimava muito e encontrava-se quase à morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, outras versões, eu acho que a de vocês vai estar o centurião, certo? Quando o centurião ouviu falar de Jesus, mandou alguns anciões do povo pedir que viesse curar o seu servo. Outras tradições vão dizer os judeus religiosos. Começaram, pois, a rogar-lhe que fosse com eles e socorresse o homem. E eles diziam: se alguém merece ajuda, é ele, diziam os judeus, porque gosta da nossa gente, e até pagou do seu próprio bolso a construção da sinagoga. Jesus foi com ele, mas pouco antes de chegar à casa do oficial romano, ou o centurião, este mandou alguns amigos para lhe dizer: Senhor, não mereço que entres na minha casa, nem me julgo digno de ir a teu encontro, mas se disseres somente, fica curado, o meu servo ficará bom. Eu sei, porque eu recebo ordem dos meus superiores e mando dos meus soldados. E digo a este: vai, e ele vai. E aquele: vem, e ele vem. E ao servo: faz aquilo, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou tão impressionado que disse à multidão que o seguia: ainda não encontrei ninguém na terra de Israel com esta fé. Quando os amigos do oficial regressaram, encontraram o servo completamente curado. Jesus disse no versículo 9: ainda não encontrei ninguém na terra de Israel com uma fé assim. Que Deus aplique em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho, eu diria para vocês que é uma passagem impactante, desconcertante, porque ele vai falar de um oficial, de um centurião, e o centurião era um oficial que era responsável, no mínimo, por 100 soldados. Era um oficial que exercia grande responsabilidade e estava a serviço do Império Romano, ali em Cafarnaum. E um centurião romano, ele tinha um outro aspecto, que o centurião romano, a partir do momento que ele era designado, era nomeado centurião, ele já não podia mais casar. A lógica por trás de tudo isso é porque ele ia receber uma missão, e essa missão poderia durar 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, e a ideia do Império Romano é que eles precisavam de pessoas
100% dedicado àquela obra. Eles achavam que a família, os afazeres pessoais poderiam tirar o foco, e o foco principal era exatamente as determinações do Império Romano. Então nós vemos esses aspectos que eles não poderiam constituir família. E diz a palavra de Deus no versículo 1, Nicolas, que Jesus vinha de novo para Cafarnaum. E é importante entender de onde é que Jesus vinha. Se você for pegar no versículo 1, vai estar terminando essas palavras. Que palavras são essas? Essas palavras que Jesus estava proferindo aqui, que é pretérita a isso que está aqui, era o conhecido e denominado Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus Cristo traz algo que era totalmente desconcertante, impactante. E eu diria para vocês que era disruptivo hoje, numa linguagem da tecnologia, de que nós precisamos amar os nossos inimigos como a nós mesmos. Nós devemos orar por aqueles que são nossos inimigos, da mesma forma que nós oramos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos da nossa igreja. E aquilo era algo muito complicado, não só para os romanos, mas principalmente para os judeus, que eles tinham uma outra perspectiva de vida. Então, Jesus Cristo ensinou a amar os inimigos como a nós mesmos. E é interessante que alguns religiosos chegaram ao encontro de Jesus, amando do centurião. E pelo texto você percebe por que eles foram tão solícitos. Por que os religiosos, os fariseus daquela época, foram tão solícitos para levar aquela demanda do centurião para Jesus? Porque o centurião, ele construiu, ou deu recurso para que os judeus construíssem e restaurassem parte do templo lá em Jerusalém, o templo lá que eles congregavam. Então eles foram solícitos por isso, e os religiosos sempre têm um ano na manga, né? Se você contribui, ele chega junto. E o centurião, ele pagou do próprio bolso dele. E os religiosos, diante dessa situação, foram procurar Jesus, para que Jesus fosse até onde encontrava o servo daquele centurião e trouxesse a cura para ele. Então, quem era o centurião e por que Jesus teve essa postura? O centurião era o romano inimigo do povo de Deus, um império que veio para oprimir. Mas Jesus, no Sermão do Monte, tinha ensinado uma coisa totalmente diferente, que nós devemos amar os nossos inimigos. A pedagogia de Jesus e a prática de Jesus deve ser um modelo para todos nós. Você pode reparar que sempre depois de uma parábola que Jesus contava, tinha uma aplicação que ele mesmo fazia diante de determinada situação. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, quando ele acaba de pregar lá o Sermão do Monte, ele chega foi esse: se alguém merece, é ele. Como se para obter alguma coisa de Deus fosse a partir dos méritos. E Jesus Cristo estava ávido, já escaldado com essas situações, e no seu ministério ele sempre combateu esta prática. Não é nada pelo que eu faço, não é nada pelo que você faz, mas sim pelo que ele fez. Não é pelo mérito, é pela graça de Deus.
E os fariseus iam para as praças, oravam aquelas orações e diziam: olha, eu não sou como esse que faz isso, faz aquilo. Pelo contrário, eu dou dízimo, eu faço isso, eu jejuo, eu oro, eu faço tudo aquilo. E Jesus Cristo disse que tinha uma outra pessoa lá que estava lá, o publicano, batendo no peito, altamente contrito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Adivinha qual foi a oração que Jesus Cristo atendeu? Aquele que se chegou perto de Jesus com humildade. Então, nós vemos aqui essa situação que eles vieram com Jesus com essa perspectiva, e Jesus Cristo accedeu. Então, veja só, o argumento que eles utilizavam era um argumento que Jesus por diversas vezes já tinha combatido, mas mesmo assim Jesus Cristo resolveu aí, e Jesus Cristo accedeu aí, eu acredito, porque aqui tem 3 aspectos que chamaram a atenção de Jesus, 3 razões que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Por que é que Jesus Cristo foi? E por que é que ao final e a cabo Jesus Cristo diz: eu nunca vi fé tão grande em todas Israel? E Jesus Cristo só tinha dado Israel. Então Jesus Cristo disse: eu nunca vi uma fé tão grande. Que fé é essa? É essa fé aqui que eu quero lançar luzes com você para entender por que que Jesus Cristo foi e por que que Jesus Cristo identificou aquela fé que impressionou Jesus. Que fé é essa? O centurião, em primeiro lugar, o centurião, ele tinha um grande amor. Sabe, a Bíblia diz que ele tinha um grande amor. Você pode ver isso lá no versículo 5. Ele vai dizer: se alguém merece ajuda, é ele, porque ele ama a nossa gente. Ele é um romano opressor, mas ele ganhou a afeição do povo de Israel. Então ele amava não apenas as pessoas, mas ele amava o povo, aquele povo que ele veio para oprimir. E os próprios religiosos, eles entenderam e divulgaram isso a Jesus. Ele ama o nosso povo, ele ama a nossa nação, a despeito de ele ser o nosso opressor. E Jesus disse que quem é esse centurião romano que se preocupa com o povo que ele veio para oprimir, e que diz que ele amou a nação e pagou do seu próprio bolso a reforma ou a manutenção do templo daquela época lá. E aqui, meus amados, tem muita gente que pensa que ele pagou com o recurso lá do Império Romano, mas pelo contrário, ele pagou do próprio bolso dele. E tem muita gente que acha e que gosta de ser bom, mas bom com o dinheiro dos outros. Alguém pode dizer: bom, se eu tivesse o dinheiro que Neymar ganhou agora nesse contrato lá, eu ia ajudar muita gente. Eu já vi gente dizendo isso: se eu ganhasse aquele contrato de Neymar, 2 milhões por ano, né? É nada, 2 milhões por mês. Então é muito dinheiro, e muita gente diz: se eu tivesse esse dinheiro de Neymar, eu ia ajudar tanta gente. O problema é que você não tem, e o que você tem, você não ajuda. Isso é o problema de religiosos, querem ser sempre bom com o que é dos outros. Mas aquele centurião, ele bancou do seu próprio bolso, então ele pagou, e isso captou a atenção de Jesus. Jesus disse: espera aí, como é que o cara vem para oprimir, para dominar, e daqui a pouco o cara se apega a ponto de ofertar à igreja, dar mantimentos, fomentar toda a religião judaica. No fundo, o império, quando chega, você quer dominar primeiro a cultura, os hábitos, a religião. Mas aquele homem, ele não veio com essa perspectiva, ele veio para ajudar. Diz que ele amou a nação de Israel. E aquelas pessoas dizem que ama a Deus. E
aquele rapaz, aquele centurião, ele amou o povo de Israel, ele amou a casa de Deus, que do seu próprio bolso ele tirou os recursos para reconstruir a nação de Israel. Então a terceira coisa, a primeira coisa, ele amou a nação de Israel. A segunda coisa, ele amou o povo de Deus. E a terceira coisa, ele teve um grande amor pelo servo, pelo seu servo. Um centurião, ele, como eu disse a vocês, era uma pessoa que comandava até 100 soldados. E naturalmente aqui não era soldado, era um servo. Então, dado o poder que ele tinha, mais ou menos o seguinte: se um servo adoecesse, o normal era fazer o quê? Fica em casa e manda vir outro. Mas a atitude dele não foi essa. A atitude dele foi uma atitude amorosa. Ele procurou uma forma de ajudar uma pessoa que não podia mais trabalhar para ele, não podia ajudar mais a ele, mas ele se preocupava com aquela pessoa. Então não era normal um oficial romano estar preocupado com um servo, porque o servo estava doente. Mas aquele homem, ele amava o servo de tal maneira, de que correu, procurou saber quem podia ajudá-lo. E ele sabia que Jesus Cristo, no versículo 3, vai dizer que ele procurou Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo poderia ajudar aquele homem. Então, meus amados, sabe, a fé sempre revela em 3 porções. O amor, nós vemos aqui que nós devemos amar onde nós estamos, nós devemos amar as pessoas com quem nós convivemos. Aqui na igreja nós temos pessoas de várias regiões aqui da Paraíba, até do Brasil. Nós temos pessoas de São Paulo que nos visitam. Nós queremos dizer que nós amamos você tal qual você fosse um dos nossos. E da mesma forma nós esperamos que vocês também nos amem da mesma forma. A segunda característica é que ele amou a casa de Deus. Ele amou a casa de Deus e ele não tinha nenhuma obrigação de fazer, pelo contrário, ele pagou do seu próprio bolso a construção da sinagoga. A religião que era a gênese de toda a cultura judaica, e ele foi lá e incentivou. E a terceira coisa que nós vemos aqui, a terceira manifestação dele, ele amou o seu servo, amou um escravo. Basicamente era isto, o seu escravo. Ele amou aquela pessoa que naquele momento não poderia ajudá-lo mais, mas ele demonstrou um grande amor. E todo esse amor dele chamou a atenção de Jesus. A verdadeira fé sempre ama a nação onde está, sempre ama o povo onde está, sempre ama as pessoas que estão conosco. E nós queremos destacar que este amor aqui chamou a atenção de Jesus, um amor singular, um amor em 3 fases, amor de todas as 3 dimensões: amou a pátria, amou o povo e amou a pessoa que trabalhava com ele. Então nós vemos aí essas 3 características do amor, e isso chamou a atenção de Jesus. A segunda característica que nós identificamos aqui é que o centurião era uma pessoa humilde. O centurião era humilde. Ele era uma pessoa que amava, era uma pessoa humilde. Interessante que o argumento que os judeus utilizaram para Jesus ir até lá, eles rogaram a Jesus que Jesus socorresse porque ele merecia. Ele merecia porque era uma pessoa de posse, porque era uma pessoa que tinha autoridade, era uma pessoa que representava o Império Romano, e eles chegaram com esse argumento para Jesus. E esta é a base de algumas religiões, sempre baseada no mérito. Ele merece, ele pagou a nossa sinagoga, ele fez as obras da nossa igreja,
portanto ele se merece. E esses eram conceitos que os fariseus eles tinham. Mas Deus não usa essa lógica para tomar as suas decisões. Deus não fez dessa forma. Deus não vai conceder favor por conta dos nossos merecimentos, porque nós não merecemos nada. Nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Deus, pela sua maravilhosa graça, pelo seu amor misericordioso, nos veio e nos resgatou do lamaçal que nós encontrávamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia fala que quando estava perto de Jesus Cristo chegar lá na casa do centurião, o centurião mandou dizer o seguinte para Jesus, versículo 6, Nicolas: Senhor, eu não mereço que entres na minha casa, nem me julgo digno de ir até o teu encontro. No fundo, os fariseus queriam dizer que ele merecia, que ele era a pessoa, se alguém merece, era mais ou menos isso, se alguém merece é essa pessoa, para o senhor ir na casa dele e curar o servo dele. Mas ao contrário do que os fariseus pensavam, ele chegou e disse: Senhor, eu não mereço que tu vais na minha casa, eu não me sinto digno que tu entre na minha casa e venha até comigo, eu não mereço ir em teu encontro, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, eu sou um romano, eu não mereço de forma nenhuma. Então ele demonstrou uma humildade tremenda. Ele talvez podia ter alguns artefatos pagãos lá dentro da casa dele, mas ele não quis ir, ele não achou digno que Jesus Cristo pudesse ir à sua casa. E isso, meus amados, chamou a atenção de Jesus. A despeito de que os religiosos achavam que ele merecia, que ele era uma pessoa de destaque, ele disse: Senhor, eu não mereço ir na tua casa. Se fosse hoje, contextualizando hoje, talvez algumas pessoas quisessem ir na sua casa para tirar um selfie com Jesus Cristo, e publicar. Mas ele foi tão humilde: Senhor, eu não mereço de tirar um selfie contigo, eu não mereço que tu venha até a minha casa. Isso, meus amados, chamou a atenção de Jesus, o amor que ele tinha, a humildade. E agora, para finalizar, o centurião, ele tinha uma grande fé. E veio aqui a mais poderosa de todos. O centurião tinha um grande amor, tinha uma grande humildade, e no fundo, sendo um judeu, não sendo judeu, ele tinha uma grande fé. Olha o que diz o versículo 7 a 9, diz o seguinte: o centurião disse: nem me julgo digno de ir ao teu encontro, mas se disseres somente, fica curado, o meu servo ficará bom. Eu sei porque recebo as ordens dos meus superiores e mando nos meus soldados. Eu digo a este: vai, e ele vai. Aquele eu digo: vem, e ele vem. Ao servo eu digo: faz, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou tão impressionado que disse à multidão que o seguia: ainda não encontrei ninguém na terra de Israel com uma fé assim. Meus amados, não é fácil impressionar Jesus. E a única passagem na Bíblia que diz que Jesus Cristo ficou impressionado em todo o Novo Testamento foi aqui. Ou seja, foi nesse momento que Jesus ficou impressionado, e Jesus se vira para a multidão e diz: olha, eu nunca vi uma fé assim em toda a Israel. E os fariseus também, Jesus ficou admirado. E ele ficou admirado, e aquilo causou admiração no Filho de Deus. Meus amados, causar admiração em Jesus Cristo não era algo tão simples. Mas aquela atitude
causou uma certa admiração em Jesus. Então, meus amados, deixa eu me dizer uma coisa aqui para vocês. A fé pode ser visível pelo amor, a fé pode ser visível pela humanidade, e a fé pode ser visível aqui por duas características que eu queria explorar com vocês. Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, Deus ficou impressionado? Não, eu não vi Deus impressionado. Gideão derrotou os midianitas com lamparinas e com aquelas batidinhas lá, né? Isso impressionou Deus? Não, eu não lembro de Deus ter ficado e se manifestado que ficou impressionado com aquela situação. Sansão, com a queixada de um jumento, matou mais de 1000. Isso impressionou Jesus? Isso impressionou Deus, aquela atitude? Eu creio que não. Mas esse centurião, ele parou e Jesus parou e disse: olha, eu nunca vi fé igual em todo Israel. Gente, isso me incomodou quando eu estava lendo esse texto. Mas por que Jesus tomou essa atitude? Tantas coisas maravilhosas alguns homens fizeram, mas só nesse texto que Jesus diz que ficou admirado, ficou impressionado com aquilo. E o centurião, meus amados, ele demonstrou fé porque ele disse: Senhor, só basta uma palavra, se tu disseres, meu servo ficará curado. E ele vai dizer: eu sei, porque eu tenho autoridade. Eu digo a alguns, eu digo a ele, vai, e ele vai. Eu digo a outros, vem, e ele vem. Eu digo a meu servo, faz, ele faz. Então, ele disse: na minha autoridade limitada, o que eu mando fazer, eles fazem. Então, eu tenho autoridade sobre 100, 200, e tudo que eu disser, eles vão fazer. Mas tu, Senhor, tu tens não só autoridade sobre 100, 200, 300, tu és o Deus do universo. Basta apenas uma palavra tua para que tudo se transforme. Basta uma palavra tua para que eu me apegue a ti. Basta uma palavra tua para que meu servo fique curado. Basta algo nesse sentido que eu me pego a ti, Senhor. E uma das grandes coisas que Jesus Cristo sempre teve curiosidade era saber o que as pessoas pensavam de Jesus. Jesus Cristo, vez por outra, perguntava aos discípulos: o que eles acham que eu sou? E poucos diziam que era filho de Deus, mas a grande maioria dizia: não, tu és um profeta, tu és um fazedor de milagres, tu és Elias. Quem diz os homens que eu sou? E uma certa vez Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo. Jesus Cristo se virou para Pedro e disse: bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem o sangue que revelou, nem essa resposta veio de ti, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou a você. Veja só, todas aquelas pessoas estavam lá e não conhecia os ensinamentos de Jesus, conhecia a vida de Jesus. Os discípulos conheciam o poder de Jesus, mas aquela pessoa lá, aquele centurião, não conhecia nada. Ele não tinha essa perspectiva nenhuma de quem era Jesus, mas mesmo assim ele creu, ele confiou que bastava apenas uma palavra de Jesus para que o seu servo ficasse curado. Ele vai dizer: Senhor, tu não precisa vir a mim, nem eu preciso ir a ti. Eu sei, Senhor, que tu criaste todas as coisas a partir da tua palavra. Tu não precisou ir aos pés de ninguém para que o universo todo fosse formado. Todas as coisas que existiram foram criadas por ti. Então tu és o Senhor do universo, e tudo se criou pela tua palavra, porque tu és o Senhor do universo. Então basta apenas uma palavra para que meu servo fique curado.
porque tu dominas sobre todas as coisas, tu dominas por tudo que foi criado. E Jesus disse: eu nunca vi uma fé tão grande como essa em todas Israel. E Jesus se vira para a multidão e disse: olha, vocês estão aí me seguindo, e a multidão era grande que seguia Jesus. Vocês andam comigo, vocês veem os milagres acontecendo, mas esse centurião, ele nunca viu isso, mas ele creu que eu sou o Senhor do universo, e que basta apenas uma palavra minha, para que coisas possam acontecer, para que vidas possam ser transformadas, para que milagres possam acontecer. E aqueles que estavam com Jesus viram essa mensagem de Jesus, do poder que Jesus tinha, reconhecido de uma pessoa que estava com ele, mas não conhecia profundamente como aqueles que estavam com Jesus. E deixe-me dizer uma coisa: uma fé que impressiona a Deus é uma fé que crê nas palavras de Deus, é uma fé que é digna de confiança. E a fé e a palavra de Deus não é apenas uma questão ritualista, mas é uma fé, é algo que é proferido. Uma palavra só tem autoridade se quem a profere, e quem tem o poder de escutar aquela palavra que é dita. Eu posso chegar, passar um e-mail lá para o governo federal, dizer: ó, manda a tropa ir lá para a Ucrânia, as tropas brasileiras. Será que elas vão? Elas não vão. Eu não tenho autoridade para isso. Eu posso até lá no Face, no Insta, ou no minha conta do Twitter, fazer uma postagem, dizer que eu não concordo com a política econômica, e isso tudo. Vai surtir algum efeito? Não, porque a minha palavra não tem autoridade, mas naquilo que eu tenho autoridade, a coisa é diferente. E ele sabia que Jesus Cristo tinha autoridade. Ele vai dizer: Senhor, basta apenas uma palavra tua, para que a vida do meu servo seja transformada. Meus amados, é por isso que o efeito das nossas palavras depende da autoridade que nós temos, ou de quem nós a representamos, e a consequência delas vai depender da autoridade que nós temos. O centurião, ele percebeu isso, porque ele disse: eu sei, se tu disser ao meu servo, se eu disser ao meu servo, faz, eles fazem. Se eu mando, eles vão ter que fazer. Mas tu, Senhor, tu és o Rei do universo, basta apenas uma palavra sua, para que as coisas aconteçam. Basta apenas uma palavra tua, Senhor, para que os milagres, para que o céu até pare, para que o sol pare. E isso aconteceu. Josué, capítulo 10, fala que Josué estava lá numa luta contra os inimigos de Israel, e Josué sabia, se o sol se pôs, ele não ia ter mais condições de ganhar aquela batalha, e Josué só teve uma saída. Disse: eu vou pedir a Deus para parar o sol, para que o dia fique mais longo e a gente possa vencer. Então, sabe, ele é o Criador dos céus, da terra, ele é o Criador de todo o planeta, ele criou todas as órbitas, ele criou toda a física, essa física mecânica, a física quântica, ele criou as órbitas. Deus criou tudo isso, tudo vive sobre as regras de Deus. Deus criou também as leis da gravidade, mas as leis do universo, elas não subjugam Jesus Cristo nem a Deus, porque Deus foi quem criou. Então Deus é soberano, nada vai dominar Deus, porque Deus foi quem criou todas essas coisas. E a gente vê que a órbita da Terra é bem alinhada, a Terra tem uma certa inclinação, a Terra tem um ciclo que gira em torno do Sol durante um dia, e tem uma inclinação certa, e tem Sol, tem a Lua, tem o Sol de dia que vai servir para dar luz, para
que as plantas possam fazer a fotossíntese, para que a gente possa comer, para que a gente possa viver. Então Deus é esse Deus que pode tudo, Ele criou tudo isso, mas nada disso fica sujeito às suas coisas. Então basta apenas uma palavra, Senhor, para que meu servo fique curado. Tu és, Senhor, eu entendo que Tu és o Criador dos céus, da terra. Então basta apenas uma palavra. E Ele criou todas as coisas, mas nenhuma dessas coisas tem autoridade sobre Jesus Cristo. Então naquele momento, Jesus Cristo entendeu e manifestou-se e disse: mas como é que pode? Eu nunca vi uma fé tão grande. A fé de uma pessoa que ouviu pouco da minha palavra, mas o pouco que ouviu da minha palavra foi o suficiente para entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele sabia que a palavra de Deus era uma palavra capaz de transformar, era uma palavra capaz de mudar rumos, era uma palavra capaz de trazer cura, de trazer milagres na vida daquele servo dele. Então lembre-se que Jesus Cristo, Ele parou o sol, e não foi democrático, bem, mas Jesus Cristo fez isso. Então bastou uma palavra de Jesus Cristo para que aquele servo fosse curado. E muita gente diz: Senhor, eu estou passando dificuldade, minha vida está tão difícil. Senhor, umas pessoas dizem que meu negócio não vai dar certo, umas pessoas dizem que meu casamento está ruim e não tem mais cura. Muita gente está dizendo aí que eu nasci assim. Muita gente está dizendo: olha, eu vivo essa maldição hereditária da minha família, e todo mundo diz que eu não vou sair dessa situação. Muita gente diz: você está nesses vícios, você não tem condições mais de sair. Mas basta, Senhor, uma palavra Tua, para que tudo se transforme, e Jesus Cristo se levante do seu trono, e uma palavra dEle possa restaurar a sua vida, possa fazer uma diferença em vocês. E Jesus Cristo vai dizer: vocês viram eu falar tintim por tintim, e nunca tiveram essa perspectiva. Esse homem nunca andou comigo, esse homem nunca teve um contato com os pergaminhos da palavra de Deus, esse homem nunca passou uma noite, nunca ouviu aqui um culto, nunca veio uma escola bíblica dominical, nunca veio um culto de doutrina, mas esse homem sabe o poder que existe na minha palavra. Meus amados, aqui nós vemos uma fé que chamou a atenção de Jesus. Eu diria para vocês, uma fé que roubou a atenção de Jesus, uma fé que foi fundamentada no amor, na humildade. E quando isso acontece, Jesus se levanta do seu trono e diz: para tudo, que eu vou atender a oração daquele que está me impedindo. Eu sei aqui que há pais, há mães aqui que estão orando há muito tempo, há avós e avós aqui desesperados, há filhos aqui desesperados, mas que no fundo acredita na soberania de Deus, na autoridade total de Jesus, que pode chegar e levantar do seu trono e atender os seus pedidos, intervir em todas as órbitas e resolver o seu problema. Hoje de manhã nós estávamos aqui e nós estávamos estudando um texto que tudo que a gente pedir a Deus, Deus responde. E o irmão me perguntou: bom, mas é tudo mesmo? Mas é na hora que a gente pede, Ele vai responder? Meus amados, Deus é soberano, Deus responde tudo. Às vezes é que a gente não entende a resposta de Deus, porque a gente só entende o que a gente quer entender. Uma resposta de Deus para a gente é só quando ela é positiva
ou quando há uma expressa manifestação de negatividade, de negação. Mas tem tanta resposta de Deus que está no silêncio. Quantas vezes a gente não pede alguma coisa a Deus e Deus fica em silêncio? E o silêncio de Deus não deixa de ser uma resposta. Eu não vejo isso de outra forma. Então, meus amados, que nós possamos entender que Deus é que está no controle de tudo em nossas vidas. Deus tem tudo predefinido. E Deus espera de nós, tal como esperou daquele centurião, características para que nós possamos impressionar Jesus Cristo com a nossa fé. Uma fé que ama, uma fé que ama a pátria, que ama a igreja do Senhor. Meus amados, nós temos que ter uma perspectiva do que é amar a igreja. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados. Eu amo o reino de Deus, eu estou preocupado com o reino de Deus, porque eu vou trabalhar pelo reino de Deus. Esquece esse negócio, tu está todo errado. O reino de Deus já foi estabelecido. E foi estabelecido por quem? Pelo próprio Deus. Você não precisa fazer mais nada, já está estabelecido. Agora pela igreja do Senhor não. Essa você tem que fazer, porque você tem que amar a sua igreja, independente das circunstâncias. Você quer saber quando a pessoa ama outra pessoa? É numa crise. Nas crises é que o amor se revela. Amar alguém quando está tudo bonitinho, quando está todo cheio de dinheiro, carro, bens, essas coisas, isso é fácil demais. Eu quero ver você amar na crise. Eu quero ver você amar a sua igreja no momento de crise. As crises acontecem, mas as pessoas que não amam são as primeiras a sair. E eu louvo a Deus aqui, porque tem pessoas que amam essa igreja. Tem pessoas que brincaram os pés aqui, porque Deus tem um chamado para você aqui. E você não desiste da sua igreja, porque você ama a sua igreja. De que adianta você dizer que ama o noivo e não ama a noiva? Como é que você diz que ama Deus e não ama a igreja de Deus? Não faz nenhum sentido. Então eu acho aqui algo interessante nessa mensagem, porque ela traz essa forma de amar. É um amor desinteresseiro aqui, é um amor pelo povo de Deus, é amor pela casa de Deus, é um amor por uma pessoa que não tinha nada para lhe dar em troca. E aquele homem revelou um amor puro, um amor desinteressado. Aquele homem, ele foi humilde. E aquele homem disse: Senhor, eu não tenho autoridade, a minha autoridade é tão pequena, mas eu sei como é que funciona. E tu és o Criador dos céus e da terra, tu és o Criador do universo. Então o que tu decidires fazer, Senhor, vai acontecer. E eu tenho certeza que basta apenas uma palavra sua. E a gente vai ver no final do texto, lá no versículo 10, que quando ele chegou em casa, as pessoas que estavam com ele chegou e disse: olha, teu servo foi curado. Bastou apenas uma palavra de Jesus para que as coisas aconteçam. Eu oro para que na nossa igreja possa ter uma fé que impressione Jesus, para que orações aqui façam com que Deus se levante do seu trono. Alguém que ora sabendo que Deus é capaz de fazer. Alguém que ore sabendo que Deus é capaz de mudar as coisas. Alguém que ora e sabe que Deus é incapaz de intervir naquilo que Ele criou, nas regras da lei, das órbitas, das dinâmicas de tudo que Deus criou. Sabe, meus amados, o milagre é uma interrupção no desenvolvimento natural das coisas, por uma ordem superior, por alguém que tem autoridade para que isso aconteça. Quem é que precisa hoje, nessa noite, de uma palavra do céu, para se agarrar a ela, e para dizer:
eu creio com unhas e dentes que o Senhor tem poder, que o Senhor pode fazer coisas impossíveis na minha vida. Aquele meu emprego está difícil de sair, mas eu creio que basta apenas uma palavra, que basta apenas uma oração de alguém que confia em Deus, para que Deus possa sair do seu trono, para que Deus possa sair de onde Ele estiver, e parar todas as coisas, parar todas as hortas, e a gente possa se agarrar a essa palavra bendita que vem de Deus, e a gente possa ter a certeza que Deus é um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus que pode fazer tudo em nossas vidas. Meus amados, a nossa fé se revela em nossas vidas na mesma dimensão do que nós acreditamos em Deus. Se você não acredita no poder de Deus, no que Deus é capaz de fazer, não adianta você estar a orar. Às vezes nós sabotamos a nossa fé, porque nós não temos a capacidade de entender o poder de Deus em nossas vidas. Eu queria terminar nessa noite, dizer a você, quer ter uma fé que impressione a Deus? É uma fé que ama, é uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que crê na palavra de Deus, crê no que Deus pode fazer. Então eu queria convidar o Ministério Louvor para nós encerrarmos aqui o nosso culto dessa noite, e agradecer a todas as pessoas que aqui estiveram conosco, e dizer que nós possamos a cada dia estarmos entregando ao Senhor as nossas vidas, sabendo que Deus tem muito para fazer por nós, que nós possamos ter a cada dia a nossa fé colocada na mão de um Deus que tudo pode fazer. Então que Deus abençoe vocês, e eu passo aqui para o Ministério Louvor. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, me traz a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
Meus amados, nós nunca podemos perder a esperança. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é capaz de transformar vidas, transformar corações. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos humilharmos diante de Deus, que nós temos que amar, Senhor, da forma que o Senhor quer que nós amemos. Nós amamos aos nossos irmãos, amar a nossa pátria, nós devemos amar a nossa igreja. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas em nossos meios. Nós temos essa perspectiva, essa esperança que Deus tem muito para fazer no nosso meio. E eu queria nessa noite terminar orando por você que está passando alguma dificuldade financeira, você que perdeu o rumo de suas finanças, você que está com problemas no seu trabalho, você tem orado muito a Deus que Deus possa estar abrindo uma porta de emprego, ou você está insatisfeito com o seu trabalho. Nós vamos orar para que Deus possa estar no controle de tudo. Você está com problema em casa com o filho seu, você está com problema com seu marido. Nós queríamos nesse momento estar orando por todos vocês. E eu queria ousar, se alguém quiser vir aqui à frente, para que nós possamos estar orando por você, você que tem algo a fazer, tem uma decisão a tomar, você tem uma enfermidade que você quer orar junto conosco. Nesse momento nós vamos estar orando por você. Então, de onde você estiver, nós vamos orar para que Deus possa estar no controle, para que nós possamos entender que basta apenas uma palavra, e essa palavra é fé. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus bom, porque a Tua palavra, Senhor, nos ensina os percursos da nossa vida que nós devemos seguir, Senhor. A Tua palavra nos traz conforto, a Tua palavra, Senhor, ela nos traz ânimo. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, Senhor. Nós confiamos, Senhor, nos Teus desígnios, nós confiamos nas Tuas misericórdias, ó Pai. E neste momento nós queremos orar, Senhor, pelos nossos irmãos que irão viajar, por aqueles que irão estudar durante essa semana, Senhor, que Tu possa estar com Tua mão, guardando eles de todos os males. Nós Te pedimos para aqueles que vão fazer negócio, Senhor, que antes de fazer um negócio, Senhor, eles possam Te consultar, Senhor, e Tu possa direcionar todos eles, Senhor. Nós Te pedimos para aquelas famílias, Senhor, que está passando dificuldades relacionais, ó Pai, que neste momento, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que essas famílias, elas possam ser restauradas no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, por essas pessoas também que estão passando uma verdadeira guerra espiritual, Senhor. Pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, buscando força onde não tem, Senhor. Mas nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós temos na Tua providência divina, Senhor, que Tu com Tua mão poderosa, Senhor, vai estar sustentando os Teus servos, Senhor. Não deixe que os nossos irmãos, Senhor, eles fraquejem por falta de fé, mas que a palavra de Deus, Senhor, possa ser o álibi, possa ser a fortaleza, Senhor, que eles possam ter fé em Ti, que Tu tem maravilhas nas nossas vidas, Senhor. Pai, que essa semana possa ser uma semana abençoada, que Tu possa estar conosco, que nós possamos aprender cada vez mais da Tua palavra, Senhor, que a partir daí nós possamos entender qual é a Tua perfeita vontade para as nossas vidas, ó Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor, na oração, Senhor, e principalmente no estudo da Tua palavra, Senhor. É assim que nós cremos que Tu vai agir, Senhor, quando nós tivermos a profundidade de conhecer os Teus desígnios, o que Tu tens para cada um de nós, Senhor. Mas isso, Senhor, só acontece a partir da Tua palavra inculcada em nossas mentes. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser o guia para tudo que nós vamos fazer. É assim que nós cremos, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor aqui em toda a face da terra.